É verdade. Felizes são e sempre serão todos os que seguem as instruções divinas, pois o Senhor nos instrui divinamente no caminho que devemos seguir, e andando por ele, jamais embaraçarão os nossos passos e nem tropeçaremos jamais. E em continuação, quero ainda falar sobre Júnior, o meu filho, o qual muito prosperou depois que fez o propósito de trazer os dízimos e ofertas a esta casa do Pai. Pois de repente, Deus mudou toda a sua sorte, como eu havia dito que aconteceria. E logo depois daqueles dias, ele foi convidado por um amigo a abrirem juntos uma fábrica de gesso. E graças ao Pai, a prosperidade neste ramo foi muito grande. E ele decidiu vender a parte da Amplitec, a qual ele tinha dentro da Amplissom, para Josimar, meu filho. E aconteceu que tão rápido eles já estavam com 3 lojas de gesso, uma em Cuiabá, outra em Campo Velho ou Campo Verde e a outra em São Lucas. E Júnior estava muito feliz, e mais feliz estava eu, por ver na vida dele o lindo agir de Deus. E daí, porém, ele se mudou para São Lucas do Rio Verde, com sua maravilhosa família, e também começou a frequentar a Igreja Batista Nacional, a mesma que seu sócio frequentava. E com o passar dos dias, ele parou de me entregar os dízimos e ofertas. E um dia, conversando com ele aqui na minha casa, eu perguntei o porquê não estava mais trazendo os dízimos e ofertas, logo agora, no auge da sua tão grande prosperidade. Ele, porém, me respondeu: é que o pastor da Igreja Batista, onde passei a frequentar, me perguntou por que eu não estava dando o dízimo. E eu disse que entregava para a senhora, a qual fazia reuniões na sua própria casa. E ele, porém, me falou que eu não estava agindo certo, pois aqui não é uma igreja, é simplesmente uma casa, e que o certo será na igreja onde frequento. Por isso passei a entregar lá, e a bênção tem sido tão grande que tenho dado até R$1.000 de oferta para a igreja. Eu, porém, nada disse, mas o meu coração doeu muito. E depois que ele foi embora, eu entrei no meu quarto e muito chorei por ele deixar de trazer o dízimo para esta casa que tanto precisa, passando a entregar onde entrava muito dinheiro. Mas logo toda a minha tristeza passou e fiquei sempre agradecendo ao Pai pela tão grande prosperidade do meu filho. E depois de alguns meses, chegou Júnior em minha casa, triste e muito angustiado, dizendo que não sabia o que fazer, pois a sua situação financeira de repente ficou arruinada, e ele não estava entendendo o porquê, se ele continuava sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. E ele me disse que não tinha mais como continuar com as lojas abertas, pois descobriu que o seu gerente havia lhe dado grande golpe e que só de uma vez lhe deu um prejuízo de R$120 mil. E depois dele me contar todo o ocorrido, foi embora. E eu, porém, entrei no meu quarto e muito chorei na presença do Pai, sem entender o porquê daquela situação. Se ele me disse que continuava sendo fiel, levando os dízimos e ofertas para a sua igreja. E depois de tanto clamar a Deus, com lágrimas e muita dor no coração, por todo o triste ocorrido, ouvi uma voz falando em minha consciência, que tudo o que aconteceu foi tão somente pelo fato de Júnior dar ouvido ao pastor de sua igreja, deixando de cumprir com o propósito que ele fez, de trazer os seus dízimos e ofertas para esta casa.
E o mais incrível de tudo é que nem eu mesma me lembrava do propósito que ele havia feito, estando de joelho comigo, no dia da sua grande angústia, por causa do talão de cheque que fora roubado. E depois de compreender o porquê de tudo, liguei para Júnior vir até aqui para conversarmos sobre o assunto. E depois dele ouvir toda a verdade, se sentiu triste por haver esquecido de seu propósito, pois perdeu tudo o que tinha, ficando apenas com o carro e a casa que ele deixou aqui. E isto, graças ao Pai, por intermédio de Josimar, seu irmão. Agradeço ao Deus das nossas vidas, por sempre nos dar oportunidade de recomeçar tudo outra vez. E com toda certeza, Ele conservará em perfeita paz e tranquilidade todo aquele que permanece firme no propósito que fez. Pois todo propósito feito diante de Deus é como um voto e deve ser cumprido, a menos que queiramos nos arruinar, deixando de cumprir com as nossas palavras, as quais foram ditas livremente, ou seja, sem ninguém nos obrigar, assim como está escrito em Deuteronômio 23, 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, caso não cumpra. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardará e o farás. Ou seja, não deve esquecer, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Laço é para o homem, o dizer precipitadamente é santo. Ou seja, farei isso ou aquilo, e só refletir depois de fazer o voto. Provérbios 20, 25. É verdade, pois toda promessa que fazemos é uma dívida a cumprir, seja a Deus ou ao nosso próximo. Por isso devemos pensar antes de falar e não deixar para refletir só depois de ter dito, seja lá o que for ou a quem quer que seja. Pois conforme a semente plantada, colheremos também o fruto.